competente, competente. Tem algumas coisas que você está fazendo aí do centro de São Paulo. Eu não vi a pauta hoje. Bom. Que eu cheguei... Minhocão. O quê? Ó, o prefeito. O centro de São Paulo tem... Fala, prefeito. Muito prazer. Tá aqui o prefeito. Nunca veio aqui no Pânico. Pode sentar aqui. Pode vir. Você que sabe, pode. Fica à vontade. Dá um salve aí. Dá um salve aí. Gordão tá bravo, viu? Bravo. Tô bravo. Gordão tá sempre bravo. Tiraram a merenda. Não, tô brincando. Tiraram Bolsa Danone. o fome zero. Ele queria 10 Tudo bom, vezes, prefeito? Olha ele aí, ó. Nunes. Tem chamada? Você Temos gravou? uma belíssima Você chamada. gravou na quinta-feira de cara? Então, por favor, pode Vamos lá, rodar aí o chamada. VT. No programa de hoje, ele que é empresário, já foi vereador de São Paulo e lutou contra a corrupção na CPI dos bancos. A gente tem um compromisso muito forte, verdadeiro, real. Saber qual que é o fundo dessa verdade aí, né? Tem uma grande empresa no ramo de controle de pragas. Hoje é o grande responsável pela cidade de São Paulo. Palmas para Ricardo Nunes. Me chamaram. Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, conversando aqui pela primeira vez aqui no Pânico, né, prefeito? Muito trabalho lá na prefeitura. Ô, Emílio, obrigado. Cumprimentar todos vocês aqui. Bastante trabalho. Sim. Imagina o cara que é o primeiro a chegar, o último a sair, não tirou um dia de férias, vai fazer uma propaganda boa, né? É, isso aí. Mas você não é um cara assim muito de... Você trabalha assim mais no low profile, né? Você não é um cara assim muito Robert, digamos assim. Cada um tem um estilo, né? Eu sempre trabalhei bastante. Aqui, a cidade, Emílio, ela te toma tanto tempo, né? Que a gente não tem muito tempo para poder fazer aquilo que é necessário. Acho que é uma falha minha de poder comunicar um pouco mais, poder falar um pouco mais do que a gente está podendo fazer na cidade, até para as pessoas se inteirarem daquilo que a sua cidade, o que os seus impostos estão fazendo. Acho que é uma falha. Mas desde que eu fui vereador, aqui na chamada, Daniel, eu estava falando de um trabalho muito bacana que eu fiz quando vereador. Eu presidi uma CPI que eu recuperei 1,2 bilhões de reais de sonegadores, né, de instituições financeiras. Fui relator da CPI do Teatro Municipal, e realmente não teve muita repercussão. Eu acho que eu preciso corrigir isso aí, viu, amigo? Você pode me Comunicação, precisa de ter pessoas divulgar divulgando, mais, né? Inclusive, quem divulga bem o trabalho dele é o Bialski, que foi presidente da Hebraica, tá aqui, ó. O Bialski tá aí, ó. Daniel Bialski. E ele me mandou uma pergunta. Falou que ele não vinha. Ah, é? Pergunta maravilhosa. Pergunta pra ele sobre o recapeamento da cidade, o maior da história, 20 milhões de metros quadrados até 2024, e depois sobre a vaga de creche, que ele zerou a fila das vagas. Eu não saberia fazer essa pergunta, mas ele mandou pra gente. Pra te ajudar. Que pergunta? É uma pergunta para ajudar. Pra ajudar muito. É isso. É praticamente uma campanha que ele tá fazendo. Exatamente, é mais uma campanha que uma pergunta. Boa pergunta. O Daniel Bialski é um dos advogados mais caros do Brasil, cara, um dos melhores. Pela pergunta eu entendi. Não, mas é bacana. É sério a pergunta? É sério, tá aqui. É muito boa essa pergunta. A gente está fazendo. Eu estava conversando aqui, estava tomando um café. Até agradecer aqui o carinho que vocês têm, né, que a Jovem Pan tem, a gente poder esperar aqui, a recepção da turma aí, o Daniel também, toda a turma aí. E eu estava comentando com ele algumas ações que a gente está fazendo, e eu estava falando para ele, olha, tudo na vida tem um tempo de vida. A gente, um celular, e asfalto não é diferente, né? Nós temos 196 milhões de metros quadrados de ruas asfaltadas em São Paulo, 17 mil quilômetros. E a gente está fazendo o maior programa de recap da história, porque chega uma hora que você vai tapando buraco, mas, Emílio, ele vai se desgastando. Então tem que tirar aquilo lá e colocar um novo. Nós estamos fazendo um investimento de 1 bilhão, que eu termino agora em março, é o primeiro lote, vamos fazer 5,8 milhões de metros quadrados. E até o final do ano que vem a gente vai fazer 20 milhões de metros quadrados de recap aqui na cidade de São Paulo. Serão 2 bilhões e meio de investimento, que é muito importante. Eu apanhei muito. Você fala assim, low profile, né? Mas aparecia muito quando, em 2021, primeiro semestre de 22, puta, como eu apanhava, que tinha buraco, que não sei o quê. Aí eu consegui licitar, eu demorei para conseguir licitar, contratar. Então agora está tudo licitado, contratado. Estamos usando uma tecnologia da Alemanha que é bacana, porque a gente faz primeiro o escaneamento para saber se a gente tem que fazer o asfalto com 5 centímetros, com 10, com 15, com meio metro, né? Então, usa o recurso público de uma forma correta e a base com 50% de material reciclado. Então, acho que vai ser um grande ganho para a cidade, a gente vai poder fazer uma grande entrega. Eu só não consigo fazer mais porque não tem equipamento, não tem empresa, não tem gente
para a gente poder estar ampliando esse recap na cidade aqui. Muito bem. Eu queria saber uma pergunta enviada pelo ouvinte também, falando a respeito das máscaras, né? Porque me mandaram, eu achei bem... Achei engraçado o jeito que ele mandou. Ele falou assim, pergunta pro prefeito, por gentileza, como vai ficar a questão da máscara? Se a gente vai ter que usar máscara ainda metrô e ônibus, ou se a gente entrar de abadá, se vai estar tudo bem e pode ficar sem máscara? Essa é a pergunta. Ou usar abadá pra... porque no carnaval foi uma alegria, só ninguém de máscara, só que aí você vai pegar o busão, você tem que pôr máscara. Como que vai ficar essa questão aí? Eu sabia que não ia ser tudo uma maravilha. Tá vendo? É lógico. A gente amacia depois. Então vamos lá. Eu acho que tem uma coisa importante da gente falar aqui, que é um tema muito complexo, a questão da Covid, né? E uma coisa que eu fiz desde o início é seguir lá o comitê da Vigilância Sanitária da Prefeitura de São Paulo. A questão das máscaras no transporte coletivo, isso segue, na verdade, um decreto do Estado e a Prefeitura, ela segue, não é uma decisão da Prefeitura, a gente só está seguindo um decreto do Governo do Estado. Se o Governo do Estado suspender o decreto dele, em São Paulo a gente suspende o uso. Mas eu vou aproveitar o gancho para dizer que foi muito bacana na pandemia a cidade de São Paulo poder ter dado uma resposta muito rápida, não faltar leito, não faltar respirador. A gente tinha 1.540 leitos de UTI. Né? Antes eram 502, foi para 1.540. 23% dos nossos leitos, Emílio, eram pessoas que não eram de São Paulo. Então São Paulo atendeu a sua população e ainda deu, né, um atendimento para as pessoas que não eram do interior, né? Do interior de outros estados, né? Então acho que a cidade deu uma resposta muito, muito rápida, né? Se tornou a capital mundial da vacina. E eu fui sempre seguindo a vigilância. Então, realmente eu acho que não tem muita lógica. Você tá lá no carnaval, daqui a pouco você entra no ônibus, põe a máscara, tira, né? Mas o importante é que hoje a gente está num sistema bastante controlado, né? A gente está podendo aqui, tá todo mundo feliz aí, sem pandemia. Tivemos esse carnaval maravilhoso, o maior carnaval. O Eduardo Paes está bravo comigo, rapaz. Porque vocês estão disputando, né? Porque vocês estão disputando para ver quem faz o maior carnaval do Brasil. Ô, Sami, nós geramos aqui um movimento financeiro de 2 bi. 19 mil empregos, né, diretos. Só daquele pessoal que vende a cerveja, o patrocinador lá, não sei se pode falar o patrocinador. Acho que pode falar que é a Brahma, não? Mandarem pra gente. Então, a Brahma foi patrocinador, bacana, eles investiram 25 milhões no carnaval. E eles cadastraram no último carnaval 10 mil pessoas para vender os produtos. Nesse foram 15 mil pessoas, né? Fora tudo aquilo que movimenta, né? Com relação ao carnaval. No Sambódromo, a gente teve os 35 mil ingressos pela primeira vez vendidos 100% rapidamente. Não tinha mais ingressos, né? Também é um recorde que a gente bateu. A disputa foi ali, todo mundo no nível muito alto, as escolas, então... a Mocidade ganhou, mas ficou logo a Mancha Verde, enfim, todas elas fizeram um trabalho fantástico. O Carnaval de rua, vocês estão vendo essa coisa fantástica. A gente teve que encerrar alguns eventos antes, Samir, porque superou a quantidade de pessoas. Você pega, agora a Globo era para vir 100 mil, vieram 300, né? Alguns a gente teve que encerrar um pouco antes para a questão de segurança. Então, sucesso. Mas compartilhar isso, além de ter sido uma coisa da cultura do país, do Brasil, mas também, Daniel, essa questão importante de geração de emprego, de renda, que é fundamental. O prefeito, 2 bi fatura ou o movimento financeiro? Gira 2 bi. Com patrocínio e com tudo mais. O movimento. Quando você turismo, hotelaria, o taxista, o cara do aplicativo, hotelaria, restaurante, cerveja, refrigerante, água de coco, picolé. Eu não entendo que o cara que rouba celular. A mina do celular. Eu não entendo. Cara, aquela menina demais, hein? Nossa senhora. Ela faturou. Mas pegou esse negócio do bloquinho, né? Bloquinho. É bom. O Delário. O Delário tá andando com bicho. O Delário tá por 40 anos. Não, pegou, prefeito, isso era mais de mim. Você sabe que eu queria falar com você o seguinte, eu vi outro dia, faz tempo já isso, o negócio do centro de São Paulo. Tem um projeto... Hã? Não, que tem uma treta com o Boulos. Não, é revitalizar, não é? Que é do centro. Tem alguma coisa no centro de São Paulo, parece que a prefeitura vai fazer um grande projeto para o centro de São Paulo. É isso que estava... Eu não sei onde é que eu vi isso, acho que foi na Band News. A Band tem feito uma cobertura mais ampla com relação a esse tema, que é a questão da revitalização do centro. A gente criou uma campanha Todos pelo Centro, hashtag Todos pelo Centro. Tem até lá uma página no Instagram, que é oficial da prefeitura, então dá para falar aqui com tranquilidade, e que fala das ações que a gente está desenvolvendo, que são várias.
A questão da legislação, a gente fez uma alteração da legislação para poder permitir que quem for construir no distrito da Sé, República e uma parte da Santa Cecília não tenha pagamento de outorga, incentivo fiscal para fazer retrofit. O que é o retrofit? Recuperar prédios e você reformar com isenção de vários impostos, com remissão. Remissão é perdão de impostos. Se você estiver devendo IPTU e revitalizar, a gente vai fazer a remissão. Nós estamos colocando, Emílio, 1 bilhão a fundo perdido da prefeitura para recuperar os edifícios ociosos. Então a gente identificou 55 prédios que estão ociosos e estamos falando o seguinte para o privado: tu quer vir aqui e reformar esse prédio e dar uma atividade por no mínimo 10 anos, a prefeitura paga até 25% do valor da reforma. Não existe, Emílio, nenhuma grande cidade do mundo que não tenha o seu centro vivo, revitalizado. Então, a gente precisa ter um centro, já está bem melhor, já está bonito. Essa ação que a gente está fazendo com a questão da Cracolândia, com a questão da revitalização, que eu acho que é fundamental e já está dando certo. Tem muitas ações que a gente está colocando, que vai ser muito bacana a gente poder ter um centro ainda melhor do que já é. Entendi. E, prefeito, como é que é a sua relação com o Tarcísio, com o governador? Você acha que é mais alinhado com as ideias do Tarcísio ou com o governo federal? Não, o Tarcísio, você sabe que tem uma coisa, eu comecei a ter muito contato com o Tarcísio antes dele ser candidato a governador. Em que momento? Quando eu levei para o presidente Bolsonaro a proposta de trocar a dívida do município, São Paulo devia 25 bilhões para o governo federal. Eu fazia um PIX, né, brincadeira, fazia um pagamento todo último dia do mês de 280 milhões todo mês para o governo federal, de uma dívida. E tinha uma ação judicial entre a Prefeitura de São Paulo e o governo federal com relação ao Campo de Marte. Rapidamente aqui, para não estender muito, mas para as pessoas também não ficarem sem entender. Que é o aeroporto. Em 32 teve a Revolução Constitucionalista, o Getúlio Vargas foi lá, bombardeou, pegou aquela área. Em 54 a Prefeitura entrou com uma ação judicial contra o governo federal e falou: não, essa área é minha. Ficou décadas, desde 54, essa ação que não resolveram, uma das ações mais antigas que tinha no judiciário. Falei: presidente, tem ação judicial, né, que não se resolve, tem a dívida, vão trocar um pelo outro? E ele falou: pô, se tiver legalidade, vamos fazer. Constituiu-se um grupo de trabalho entre a Procuradoria-Geral do Município, a Advocacia-Geral da União, todos os órgãos, e a gente fez isso e homologamos. Desde o começo do ano eu não pago mais a dívida com o governo federal e o Campo de Marte ficou para o governo federal. Bolsonaro. Trocou. Do governo Bolsonaro. Do governo Bolsonaro, isso. E aí, naquele momento, quem que eu falava muito? O Tarcísio, porque o Tarcísio era o ministro da Infraestrutura, que o Campo de Marte fazia parte do Ministério, então a gente dialogou. E ali eu percebi como era o Tarcísio, era um cara prático, objetivo, sem embromation, né? E a gente começou a criar uma amizade ali. Então, aí ele tá lá, já quer fazer a Rio Santos lá. né? Já tá meio que meteu o exército. Tá lá em São Sebastião. Tá lá. Vou fazer o break rapidinho. É um break só pra rádio, pra rede de rádio. Ricardo Nunes está aqui, deixa eu passar pra você as redes sociais. A Twitter dele é Ricardo_Nunes SP. E prefeito Ricardo Nunes no Instagram. Prefeito Ricardo Nunes, para você conhecer o trabalho do prefeito de São Paulo hoje aqui no Pânico. Eu volto daqui a pouquinho, Reginaldo, para a rádio e continuamos nas plataformas. Professor Samidana. Olha aí, ó. Prefeito, tudo bem? Eu vi uma notícia e não tinha muita informação, por isso vou te perguntar. A prefeitura parece que estava fazendo um trabalho, retirando barracas das ruas, principalmente no centro da cidade, e que o movimento de proteção à população, liderado pelo deputado Guilherme Boulos, entrou contra. Então, o que é esse movimento e o que aconteceu? Porque parece que vocês estavam fazendo um trabalho com o objetivo aí de melhorar a situação das pessoas, mas acabou virando contra. No ano passado, Microfone. Desculpa. No ano passado, eu inaugurei 24 novos serviços para as pessoas em situação de rua. Além de inaugurar serviços novos, a gente pegou aqueles nossos abrigos que tinha 400 pessoas e a gente está reformulando, fazendo com 100 pessoas, mais humanizado, tem café da manhã, almoço, café da tarde. Mas isso é para espécie de Cracolândia, não, a gente, também é importante falar assim, pessoa em situação de rua é uma coisa, Cracolândia é outra. Tá. Né? Então, aqui, essa situação das barracas é pessoa em situação de rua. Da Cracolândia, já desde que de 2021 eu não deixo mais montar aquelas barracas porque os caras ficavam traficando lá. Mas voltando aqui,
E aí a gente criou um programa chamado Programa Reencontro, que são casinhas de 18 metros quadrados, um negócio lindo, que tem colchão, ventilador, tem banheiro, tem chuveiro, tem pia, tem privada, tem uma cozinhazinha para as pessoas terem dignidade. Então, o que acontece? Se você tem condições de ter um acolhimento para essas pessoas, ou na Vila Reencontro, ou nos abrigos, ou nos CAIs, que a gente tem um serviço de acolhimento especial, ou nos hotéis, nós pegamos 3.500 vagas de hotéis. Aquelas pessoas que estavam com criança e idosa, a gente pegou o hotel inteiro e alugamos o hotel e levamos as pessoas para lá. Principalmente aquelas que estavam com crianças ou idosos. E o atendimento é esse. Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. É o hotel mesmo, Emílio. Serviço completo. Exatamente. Agora, se tem essas pessoas que ficam usando da dor, do sofrimento das pessoas para fazer política, eu acho que é muito ruim. Né? É muito ruim. A discussão não tem que ser o cara ficar deitado na rua. Rua não é endereço. Barraca não é lar. Então, a gente precisa colocar essas pessoas que estão em alta vulnerabilidade num acolhimento. A partir do momento que a prefeitura dá o acolhimento, que eu percebi que a população de São Paulo está disposta a usar do seu imposto para poder fazer com que a prefeitura gaste recurso para acolher essas pessoas, que é justo, porque elas estão em situação de vulnerabilidade. Quem fica fazendo apologia a uma situação de tragédia é um jogo baixo, na minha opinião particular, é um jogo sujo, porque não é possível que uma pessoa que está lá deitado na rua, sem ter um banheiro, sem ter uma... A gente consegue se imaginar, Daniel, você está num lugar, cara, você quer ir no banheiro, não tem. Lógico. Você quer ter lavar a mão... O mínimo, né? O mínimo. Que dignidade... Quantos moradores de rua tem em São Paulo? Nós antecipamos o censo, nós temos 31.860 pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Eu tenho mais de 20 mil locais de abrigamento e tenho outras condições para atender o restante, que é o quê? Auxílio aluguel, eu fiz uma parceria com o Tarcísio. O Tarcísio está me ajudando nisso. E o auxílio reencontro. Então, mas é louco isso aí, né? Porque, por exemplo, eu tava... Los Angeles, tem morador de rua. Nossa, tem 60 mil moradores de rua. Mas a pandemia ajudou, né? Também, né? Pandemia. Califórnia é o estado mais rico. Seria o quinto. Tem PIB da Califórnia é maior, vai ser maior que da Alemanha. Tem 60 mil moradores de rua. Morando assim, em barraca. Por que você acha? Auxílio? Droga, né? Acho que é droga. Também. Não sei o que é, pô. Não sei o que é. Mas louco isso, né, prefeito? Muito. E tem mais uma questão, só para complementar, que a gente... Olha que coisa bacana. O padre Júlio Lancelotti, ele tem ido lá conversar comigo e tal. E um dia ele chegou para mim, Daniel, falou o seguinte, falou, prefeito, às vezes as pessoas querem voltar para os seus estados e municípios. Você precisa dar passagem. Eu falei, nossa, padre Júlio, se eu fizer isso, vai achar que eu tô querendo... Mandar embora. E ele falou, não, as pessoas querem. Aí o que a gente fez? A gente já tinha esse serviço, mas era bem pequenininho. Nós emitimos em 2021 360 passagens para as pessoas voltarem para os seus estados e municípios. Quando o padre Júlio me trouxe essa ideia, a gente reformulou. No ano passado, 2022, foram 1.960 passagens de ônibus para as pessoas voltarem para os estados e municípios. A gente recebe muita gente de outros estados e municípios, né, Emílio? Então, como a cidade é acolhedora, então, a gente tem que ser conhecido como uma cidade acolhedora, uma cidade, né, pujante, que não fica empurrando o problema para os outros, que a gente resolve o nosso problema, ajuda os outros e que cuida das pessoas. Então, a gente também tem essa questão de acabar vindo bastante gente e a gente tem que estar o tempo inteiro trabalhando para poder dar resposta para essa situação. Mas hoje eu tenho bastante tranquilidade que o serviço que a gente tem hoje para as pessoas em situação de rua é um serviço humanizado, de qualidade, que a gente pode ficar com muita tranquilidade e repudiar aqui o jogo sujo, baixo, de usar as pessoas vulneráveis para poder fazer política, né? Ô, prefeito, Porque a ONG também, as ONG também são sacanas, precisa de pobre para poder garantir o deles, né? Ganhar mídia. Precisa ter muito cuidado aí com a... Agora, é complicado ser prefeito de São Paulo, né? Melhor é ser prefeito de Indaiatuba. Que é pequeno. Itapevi. Indaiatuba. Hã? Cidade pequena. Emílio, você cidade imaginou boa. O Eric Adams, cara? Já pensou o Eric Adams, o prefeito de Nova York? Eu fico pensando assim, eu acordo, cara, eu fico pensando que eu tenho que fazer obra de drenagem, piscinão, recap, creche, escola, não sei o que. O Eric Adams, o que ele faz? Quando ele acorda, o Daniel, o que o Daniel... Delega. Pede pra alguém fazer. Tem que ter uma equipe. Porque São Paulo é uma cidade difícil, né? É uma cidade... Deve ser uma cidade difícil de você administrar, né? Qual é a maior dificuldade, assim, que você sentiu na prefeitura? Chegar na prefeitura.
Trânsito. Não, acho que é um conjunto. Se eu falar para você que dá para elencar uma ou duas, não dá. Porque a gente tem problemas de drenagem antigos, de habitação antigos. Você pega de saneamento. Agora, o que acontece? A gente precisa recuperar o tempo perdido. Hoje, tem uma coisa assim que eu queria falar. Não veja como... Eu fico preocupado de falar isso, porque parece que não é assim que a gente está querendo se gabar, mas a gente arrumou a casa, o Emílio. São Paulo hoje, e o Sam me conhece disso demais, cara, é AAA. Miami, pra gente ter uma ideia, é AA. Hoje a gente tem um alto grau de investimento e um baixo grau de endividamento. E isso nos dá hoje uma condição para a gente poder fazer muitas coisas, como por exemplo o programa de recap que eu acabei de falar, recuperar o que não pôde ser feito lá no passado. Habitação. Entre 2013 e 2016, quantas unidades habitacionais foram entregues pelo prefeito daquela época? 5.500 em 4 anos. Nesses meses que eu estou, já entreguei 5.922, vou entregar 49 mil até o final do ano que vem. Né? Você pega creche, né? Até o Daniel tinha perguntado. Zerou. Eu não sei se era brincadeira que o Daniel te Não, é mandou. verdade. Não, Tá era escrito. verdade? Não sei se é verdade que você fez isso, mas vamos saber. Então, a gente tinha 120 mil crianças na cidade mais rica do país que não tinha uma vaga de creche. Hoje nós temos vaga de creche para todas as crianças. Uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes tem vaga de creche para todas as crianças. Que isso ajuda muito, porque tem 5 refeições por dia, feita por nutricionista, né? Tem aquela questão da formação do cérebro da criança, que vai desde a barriga da mamãe até os 7 anos, que no desenvolvimento do cérebro, se perder essa fase, perdeu. Né? A questão de coordenação motora, lógico, formação cognitiva, então é fundamental. Então, a gente hoje pode ter muito orgulho, Emílio, da nossa cidade. É uma cidade que está fazendo o maior programa de recap da história, o maior programa de investimento em drenagem, o maior programa habitacional da história, que na área da saúde. Cara, sabe quantas UPAs eu inaugurei nesses meses? Em 2017, quando terminou o governo do PT, eram 3 UPAs. Hoje tem 23. Eu inaugurei 9 dessas 20 novas. Estou em construção de 9 e vou dar início de obra de mais 6. Quer dizer, é revolucionário o que a gente está fazendo na área da saúde. Hoje a gente faz cirurgia intrauterina. É a primeira cidade do país que faz a cirurgia do nenê lá na barriga da mamãe. A gente abriu o Centro de Alta Tecnologia Oncológica Bruno Covas, que é alta complexidade nem era responsabilidade da prefeitura. A saúde ela é dividida em alta, média e baixa complexidade. Mas não é porque é do Estado que a gente não vai fazer. A gente faz 10 mil consultas por mês, 400 cirurgias, e lá no nosso Centro de Alta Tecnologia tem o que tem no Einstein nos Filhos. Tem PET scan, faz cirurgia por robô. É a primeira cidade do Brasil que faz cirurgia oncológica por robô. Então, são coisas assim que a gente pode ter muito orgulho daquilo que a gente está conseguindo desenvolver. A gente realmente colocou São Paulo no outro patamar, melhorou a qualidade de vida das pessoas. Eu não estou falando que está tudo resolvido, pelo amor de Deus. Tem trabalho. Não, tem trabalho. IPTU caríssimo. Falar no IPTU, que é uma... Nossa, quer fazer uma facada que entra esse IPTU, hein, prefeito? Falando nisso, ó, vamos falar sério. Preciso dar sua ajuda que estão me cobrando de novo. Eu paguei em 2022, Você tá me cobrando agora. Mas olha o seu tamanho também. Tô cobrando o IPTU de mim. Tem que cobrar 3. Falei esperança. Não, paguei em 2022, estão me cobrando ainda, falando que eu não paguei. Me ajuda aí, ó. Deu calote no prefeito. Me ajuda aí, prefeito. Ó, a gente tá vendo aí esse lance da tragédia lá no litoral norte de São Paulo, mas a gente sabe que a capital também sofre muito com alagamento, com enchente e tal. E eu queria saber o que está sendo feito para acabar com isso num período mais curto possível, porque sempre é aquela questão, entra gente, sai gente, todo mundo fala que vai fazer algo, mas sempre é mais do mesmo. O que está sendo feito? Celso Russomano. Bateram no seu carro? Não, olha só. Quando não toma remédio é foda. Eu vou falar. Mas deixa eu só falar um pouquinho do IPTU, que eu acho que é importante. Na forma de gestão que a gente está fazendo, você vê, a PGV, que é a Planta Genérica de Valores, ela deve fazer a correção no primeiro ano de todo o governo. O Dória, quando foi prefeito em 2017, ele já não fez a correção da PGV. Agora, em 2021, a gente também não fez. O que eu fiz? Eu só fiz a correção da inflação. Fiz a correção de 5,5%. Não, o Bruninho já deu uma carcada e você também... Você só assinou. Não, Emílio, tô te falando... Só no nosso, velho. Você acha que não chega na minha casa? Você acha que a gente não pagou? Não, mas eu paguei, tô me cobrando, tô bravo. Não, mas eu acho que é importante pagar, mas mais importante que isso é que a gente possa usar bem o recurso, né? Não pode ter corrupção, usar bem o recurso, fazer bom uso do recurso. Mas é sério mesmo, a gente não fez a correção da PGV, eu fiz a correção de 5,5% da inflação. Você pega, por exemplo, da educação.
Nós temos quase 80 mil professores, 1 milhão e 40 mil alunos na nossa rede. O professor da rede direta, fora da rede conveniada. 1 milhão e 40 mil alunos. O nosso piso dos professores era de 3.850. A gente elevou para 5.050. Então, como é que a gente faz isso? Melhora essas questões assim. E deixa eu falar da drenagem, que é importante. Ainda mais por conta da questão triste, né? Que a gente viu lá no litoral norte, muito em especial em São Sebastião, que foi a cidade mais agravada. Nós fizemos um grande investimento. No ano passado, eu investi 1,4 bilhões em obras de drenagem, contenção de encostas, em canalização de córrego. Hoje nós estamos em obra com 5 piscinões, 4 em Perus e 1 no Capão Redondo. Vamos fazer mais 9 piscinões, além das obras de canalização de córrego. Tem uma coisa bacana, se você entrar hoje no Google, obras... Puta, deixa eu fazer uma fala aqui rapidinho. Olha lá. Não, colada Google. não é Google não. Mas você sabe que não dá voto, né? Isso aí não dá voto, né, prefeito? Não dá, porque não dá voto isso aí. Não dá porque não dá porque ninguém vê, caramba. Enchente tira, né? Do quê? Não, mas não dá, ninguém vê. Como é que chama? Mas tá precisando divulgar, então. O quê? Vendo da ninguém tá realmente sabendo. Não, eu sei disso, eu sei. Caramba, como é que eu trouxe aqui? Peraí. Põe no google.com. Não, é um lugar aqui que você coloca no Google e você vai ver todas as obras que estão em execução, obras abertas. Colocou no Google obras abertas, vai abrir uma plataforma que você vai ter todas as obras que estão acontecendo na cidade, com a foto da obra, o valor da obra e o andamento da obra. Tá aí, ó. Pô, cara, você é rápido, hein, meu? É o Delari. Não, não é o Delari, não. É o... Quando é rápido, é o Edu. Delari, não. É o Luquinha. É o Luquinha. Isso é muito importante para a gente poder ter transparência e ver onde é que está indo o seu dinheiro do seu IPTU, do seu ISS, do seu ITBI. Então tá lá, se você pegar a obra de drenagem, você vai clicar a obra de drenagem, vai estar lá por região, qual tipo de obra que você quer, as concluídas, as que estão em andamento, a foto da obra. Olha que bacana esse destaque, como que era, tudo caindo, e ali como é que ficou. O recapeamento também tem lá, porque a turma tá muito perguntando, o recapeamento, esse que é o maior da história, é só no centro ou vai pra periferia? Porque Pirituba tá largado, Zona Norte lá, em Boimirim, a galera quer saber, se entrar aí também o recapeamento vão descobrir onde vai fazer ou não? Recapeamento, eu não sei se te dizer se tá aí. Se não tiver, eu me comprometo a colocar em 48 horas. Eu não sei te dizer. Tá vendo a turma aí, ó? Aqui não tá pra cobrar aí, velho. Me ajuda aí. Caiu o site. Caiu o site aí. O pessoal quer saber como que tá a rua aí, velho. Prefeito, tem invadido. Pode ser. Tem a gente tá falando da drenagem, tá falando. A gente comentou com o Derrite que tem várias obras e casas em lugares irregulares. E me chamou a atenção, acho que faz pouco tempo, que descobriram um prédio no Itaim Bibi, de 20 andares, construído, que não tinha alvará. Mas como que ninguém viu antes isso, prefeito? Eu vi que vocês estão juntando esforços, mas, assim, para construir um prédio inteiro de 20 andares, alguém comeu bola. Ô Sami, uma coisa eu vou dizer, o cara que fez alguma coisa errada nesse processo ou em outro, ele tem que estar correndo nessa hora, porque no nosso governo não tem perdão, cara. Todas as ações, eu comecei a ter um boato, uma fumaça na sub da Lapa. Eu exonerei a sub e coloquei um coronel lá para tomar conta. Agora há pouco tempo, né? Agora há pouco tempo. Serviço funerário, começou a ter um barulhinho lá, eu exonerei e coloquei o antigo comandante da Polícia Militar. Né? O cara da fiscalização, eu coloquei o tenente da rota. Então, não tem conversa, né? Acho que as pessoas estão percebendo que virou a chave, tem que ter seriedade, né? A minha vida inteira foi combater corrupção, foi fazer as ações para poder ter melhor dinheiro do melhor uso do dinheiro público. Nesse caso aí, que começou em 2015, né? Em 2015, o Google é maravilhoso, Emílio, porque se você vai lá na linha do tempo de 2015, anda naquele endereço, tem lá o stand e tal, tinha um stand, aquela coisa toda. Agora, quem cometeu algum erro vai pagar. O que eu fiz? Eles abriram uma investigação na sub de Pinheiros e eu pedi para avocar toda a fiscalização lá para a controladoria. Né? Não vai ser lá na sub que vai apurar, não. Vai apurar na controladoria do município, que é um órgão independente, pessoas concursadas, capacitadas, super corretas e que vai ter
com certeza absoluta, uma punição exemplar se houve culpado. A princípio parece que sim, porque como é que você... Tá no Google, é mas só lá. para ser correto, a gente precisa também... Vai ter investigação, vai ter apuração. Então eu já queria te dizer que eu já pedi para o Controlador-Geral Daniel Falcão avocar toda a fiscalização para poder ser feita lá e total transparência. Não tenha dúvida que se alguém errou, vai pagar pelo que fez. Ó, o Zé Pereira, até o Zé. O Zé Pereira não vem nunca aqui. Ó, prefeito, nunca ele vem aqui. 48 Zé Pereira anos. pediu pra tampar buraco na rua dele. Por isso aí manda e desmanda, bicho. Isso aí, quando ele vem, o dólar sobe ou desce. Sabe aqueles temas... Ô, prefeito, sabe o que eu ia falar pra você? É o seguinte, que a gente tá falando das enchentes e tal, isso aí... Por exemplo, São Paulo tem o Jardim Pantanal. Aquilo lá é para ser alagado. Por quê? Porque ele é um lugar Pantanal. Regular. É um Pantanal, ele chama Jardim Pantanal. Aí, num determinado momento, as pessoas foram lá, construíram uma casinha ali, outra ali. Aí o cara, para ganhar votos, foi lá, fez rua, colocou iluminação e agora, qualquer chuva, o Jardim Pantanal alaga. Vira o Pantanal. Como vai resolver isso? Não tem como resolver isso. Nós vamos resolver. Hoje, o nível de alagamento, não só lá como na cidade inteira, ainda tem problema. É importante deixar isso claro, Daniel. Não estou falando que já resolveu o que a gente está vivendo no paraíso, não. Mas hoje, a quantidade de chuva... Ó, agora, no mês, até a data de ontem, a gente já teve a quantidade de chuvas nesses dias de fevereiro 7,5% a mais do que estava previsto para chover o mês de fevereiro inteiro, né? E a gente tem tido ainda problemas, mas o nível de retorno da cidade, vocês podem observar, é muito mais rápido por conta dos investimentos de drenagem. A gente não está tendo muitos casos de encosta. Você vai ver naquele site lá a quantidade de obras que a gente está fazendo, contenção de encosta, aquele pregamento, tem um nome técnico, não me lembro agora, mas onde tem risco de deslizamento, fazer aquela contenção. Então, estou falando 1,4 bi só no ano passado, Emílio. É muito dinheiro nessas ações. E a gente fez o mapeamento, nós temos 481 áreas de riscos na cidade de São Paulo. O que é isso? A gente tem a área de risco classificada em R1, R2, R3, R4. O R4 é o risco mais grave, que realmente as casas estão ali numa situação mais grave. Nós temos quase 12 mil imóveis que estão em R4. E estamos com um plano para poder remover essas casas desses locais. Como a gente já começou em Paraisópolis. Paraisópolis tem o córrego do Antonico que passa dentro do Paraisópolis. Eles construíram em cima do córrego. Não é que construíram do lado. Em cima. Em cima. O córrego passa embaixo das casas. Meses atrás, era um sábado à noite, 10 horas da noite, me ligam na minha casa, ó, lá estava chovendo bastante, lá no córrego Antonico, em Paraisópolis, desabou lá umas casas. Puta, corri para lá. Cheguei lá dentro de Paraisópolis. Pessoal, você tá louco? Vai entrar lá? Eu falei, não, vou entrar, caramba. Eu vim da comunidade, eu vim da periferia. Sei que quando você vai numa comunidade para ajudar as pessoas, ninguém vai te criar problema. E eu tava lá meia-noite junto lá. E tinha uma pessoa soterrada, triste. O que nós estamos fazendo? Nós vamos remover as 1.200 famílias que moram em cima do córrego do Antonico. Já tiramos 360, estamos em processo. E vamos fazer reurbanização, porque se você não reurbanizar, eles vão e constroem de novo, né? Pantanal eu já fiz uma contenção do córrego do Jardim Helena, que é do lado, que ajuda para a inundação do Pantanal, que agora nessa chuva já deu um nível menor. Pantanal já teve vezes que ficou 10 dias com água com mais de 1 metro. Sim, que é a área de várzea ali, né? Área de várzea. Agora, com essas obras que a gente fez, Emílio, já ainda está alagando, mas é um espelho menor. E eu vou fazer um dique lá para poder a gente resolver esse problema. Não dá para a gente pegar assim as coisas e falar assim, não dá. Tem que resolver. Né? Você tem que resolver. Já pedi para fazer o projeto. Eu vou fazer, conversei com o Tarcísio, porque aquilo é a área do DAE, para o Tarcísio me ajudar. Ele entra com metade da grana, entra com metade. Que nem nós vamos fazer no BRT Radial Leste. Eu vou entrar, 1,4 bilhões de investimento, eu vou entrar com 700 milhões, o governo do estado 700 e trabalhar em conjunto com o estado para a gente poder melhorar. O BRT da onde? Eu vou fazer 2 BRT. O fura-fila. Do Pita? É verdade. BRT. É verdade. Nós vamos fazer o BRT Radial e o BRT Aricanduva. O fura-fila. O Aerotrem lá no... Aerotrem. Do Levi Fidelix. Vai sair. Não, BRT na pista mesmo. Rápido, consistente. Se você fizer o Aerotrem... É verdade.
e o Tarcísio fizer o Rodoanel, ferrou. Já acabou. Zerou o jogo. Zerou o jogo. Você pega a Viramos faixa. Tóquio. Zerou o jogo. Mas deixa eu pegar esse Não é? tema de O mobilidade. Rodoanel também Ninguém é um negócio faz. que- Tem muita. Sempre esse E o projeto. Minhocão nunca- também. Mobilidade urbana. Eu gosto quando tem o SPTV lá, tem o Tramontina, o Trali. Fala mobilidade urbana. O que você vai fazer com a ciclofaixa, sei lá, do Haddad? Vai aumentar? E o que você tem de projeto? Patinetes? O que você vai fazer? Olha, acho que todo modal que a gente pode ter de transporte é importante, né? A gente está fazendo um esforço grande aí, com relação à questão da mobilidade. Hoje nós temos 12.500 ônibus. Nós vamos trocar pelo menos 20% desses ônibus por ônibus não poluente. Só para te dar um dado, acho que é importante, 63% da emissão de dióxido de carbono que emite na cidade são dos 7 milhões de veículos que circulam. Metade disso é dos ônibus. Então, não dá para ter, né, esses ônibus com essa poluição. Esse ano, até julho, agosto, eu já devo colocar 650 ônibus elétricos, porque hoje a tecnologia que tem, podia ser elétrico, podia ser hidrogênio, podia ser, né? O que tem de tecnologia hoje é elétrico, a gente vai ter pelo menos 650 ônibus elétricos, que vai ajudar bastante na qualidade, na questão do meio ambiente, na questão da qualidade do ar. Nós estamos lançando 4,6 bilhões de investimento em obras de mobilidade. BRT Radioleste, BRT Aricanduva, acabei de falar, Corredor Interlagos, Corredor Imirim, Corredor Itapecerica, 5 terminais, Terminal Itaquera, Terminal Itaim Paulista, Terminal Cocaia, Terminal Jardim Miriam, tem mais um que agora eu não lembro, que eu também não sou tão bom assim. Mas também já lembrou. Mas isso até quando, prefeito? Eu tô com o projeto e licitando tudo. Já estou listando. Pega o corredor, o BRT radial, eu lancei já a primeira licitação. Está dividido em 3 fases. Eu lancei o primeiro. O Tribunal de Contas paralisou, a gente está respondendo ao tribunal para retomar. Corredor Interlagos, eu já lancei a licitação. O Tribunal de Contas paralisou, eu estou respondendo para poder retomar. Agora, todas essas obras são 4,6 bilhões de mobilidade para a gente poder melhorar a questão do trânsito da cidade, né? Que é fundamental. Principalmente onde você tem o transporte coletivo. A gente precisa incentivar o transporte coletivo e desincentivar o transporte individual. Esse ano eu já começo um outro modal que é o meu sonho desde que eu era vereador, que é o transporte hidroviário. A gente começa numa linha experimental para fazer o transporte por barco na represa Billings, depois ele vai para Guarapiranga, isso é fantástico. As grandes cidades do mundo utilizam isso, então a gente já vai começar fazendo. O percurso que faz do Grajaú, vindo pela Belmira Marim, Teotônio Vilela até Santo Amaro, é de mais de 1 hora. Se você fizer isso de barco, e não pega buraco, não gasta pneu, não tem farol. Sim. É de 15 minutos, né? Então, é um modal muito interessante para uma população de mais de 500 mil de pessoas que está lá, para a gente poder agilizar. Então, tem bastante ações na questão da mobilidade, mas com qualidade, isso que eu falei. A gente vê a questão ambiental. Você vê, E a questão, isso é o problema. São Paulo tem... Não sei eu falo se pra estou caramba, errado. né, Emílio? Fala bem. Não, tá bom. Você sabe que São Paulo, me parece que são 30 milhões de deslocamentos por dia. Vai brincar. Caraca. Pois é. Que as pessoas... 30 milhões, cara. Ó a treta que E a questão da Fazer um mobilidade... break. Vamos fazer um break. Respira um pouquinho. Vamos continuar. mobilidade dá uma emagrecida aqui. Você pode ir andando, irmão. Vai a pé. Não, pagando vou 3 fazer um break, IPTU eu aí, vou o fazer uma bichão. pergunta. Sai Continuar de na carro, mobilidade faz uma urbana. Aí, fazer o break, tomar fôlego. Faz o agachamento e faz a pergunta. Continuar na mobilidade urbana. Ele tá bravo, ele tá bravo. Eu não tô, bravo não. com o IPTU. O IPTU. Você não pagou o ano passado? Eu paguei, eu tenho todos os comprovantes, Zezão. Você Pagou pagou nada. no tá dormindo Vou na processar o caçamba. Ricardo aí, ó. Deixa eu fazer um break rapidinho. Quebrou cara. 3 privados. Ele vai me ajudar, ele vai tirar Só lá. para a rádio, a gente continua aqui para você nas plataformas. O prefeito está aqui com a gente, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, conversando com a gente. Vai lá, Reginaldo. Então, eu queria voltar. A gente tá falando da mobilidade aí. O que a prefeitura tá fazendo para empresas privadas? Porque a gente viu agora num passado recente que a gente tinha aí, né? Tinha os patinetes. E os patinetes saíram por conta da prefeitura aplicar multa, não tá com capacete, e a multa é só do empresário, hein, velho? E a gente via que era bacana. Não, não era, não Era funciona. bacana assim. É, Portugal Não tem, ouve, funciona não. muito bem. Não ouve, não. Ah, você não é. Aquilo é uma porcaria. Quando você for prefeito, você põe ou Aquilo tira. é uma Mas enquanto bobagem. tiver com o prefeito, eu Levou pergunto uns pra 3 ele. pra casa. Patinete, olha o que ele Não quer. é, não. Você Deixa- quebra o patinete. Olha lá o patinete, que lindo. Não, isso eu é uma porcaria. Ué, não é- Ainda não é bem porque- que ainda bem que Roubaram os tiraram patinetes, quebraram. Não. Ainda Você bem que nem tiraram cabe no nada. patinete. Mas não é porque eu não uso que a galera não pode usar. Eu queria saber Não, o que... patinete Ele já não. quebrou Quando 3 o na senhor Paulista. for prefeito lá de Vai colocar- Cotia, você vai põe ou pagar, você tira? Quero saber o do patinete, porque assim, a questão é, o que a prefeitura está fazendo para ajudar
a empresa privada que quer. Porque a volta dos patinetes. E ele nem sobe no patinete. Pela volta dos patinetes. Vai colocar. Você tem que pagar o que você quebrou, irmão. O prefeito vai colocar um caçambete pra te levar. Por um Brasil sobre rodas. Pergunta e Bom, o prefeito não precisa responder mais, porque os vereadores aqui do inferno aqui, me ajuda aí, ó. Olha lá o gordo, deixa o gordo subir no patinete, velho. Mas por trás dessa pergunta tá uma questão maior, que é o que a prefeitura tá fazendo para, ao invés de ajudar o empresário, porque nesse caso não tá ajudando, né? Tá só pondo do empresário, né, velho? Porque essas multas aí foi o que fez tirar. Falando, não vou pôr, né? A gente quer ajudar, mas é só do nosso. O que a prefeitura tá fazendo aí? Primeiro, tem uma coisa importante. Teve uma situação lá atrás que a empresa colocou os patinetes sem avisar a prefeitura, sem nenhuma regulamentação. Certo. Não dá. E na cidade não vai acontecer de ninguém fazer nenhuma atividade sem passar pela prefeitura para ver a questão dos riscos. Você falou, acho que não sei quem foi que falou, sobre Lisboa. Lisboa agora aumentou o número de acidentes enormemente, né? Eu tive lá. Eles estão colocando redutor de velocidade, colocando regulamentação, porque é algo preocupante. Agora, eu acho que é bacana. A gente tem hoje, até o Daniel tinha me falado da questão de ciclovia. Nós temos 700 quilômetros de ciclovia na cidade. Sim. Eu vou fazer mais 300, vamos chegar em 1.000 quilômetros de ciclovia. Então, a gente está ampliando essas possibilidades, as pessoas poderem trabalhar de bicicleta e tal, e dá para usar o patinete nesses locais. Mas precisa ter um regulamento com relação a isso. Senão a gente começa a criar acidentes. Você pega o caso quando a Uber e a 99 quis colocar aqui o transporte de passageiro em moto. Falei, não, cara, aqui não, você tá louco? Não dá. Pelo amor de Deus. Táxi. Não dá. Cara, ia ser um caos. O que é bacana, a gente fez o faixa azul na Bandeirantes e na 23, 20 quilômetros de faixa azul, que não teve um óbito em um ano. Uhum. Então, isso aí é outra coisa legal. Isso aí é outra coisa legal. Quem tá em São Paulo, na Bandeirantes e na 23 de maio tem uma faixa que é uma faixinha para moto. Boa. Faixa azul. Isso foi uma coisa bem bolada, bem porque legal. o que acontece? O motoqueiro, olha lá, ó, essa 23 faixinha, também, né? você 23 vê, é você lá, tem o espaço deles, entendeu? Isso foi um negócio legal, mas é pouco, né? Falta mais. Nós vamos fazer mais 200 quilômetros. Aqui tem uma coisa assim, Emílio, isso é inédito, nunca teve. E quando a gente apresentou uma proposta de nova, nós tivemos que pedir autorização do Senatran, que é um órgão federal. Aí é um outro contato que eu tive com o Tarcísio quando ele era ministro, que era subordinado a ele. O Tarcísio nos ajudou a agilizar para poder ter essa autorização para fazer o teste da 23. Aí 23 deu certo. Aí a gente pediu autorização para Bandeirantes. E agora nós estamos pedindo autorização. Eu acho que não vão negar, porque não tem, né? Ainda não a tenho, tá? Mas eu acho que não vão negar, para mais 200 quilômetros de faixa azul na cidade, porque salva vidas. Hoje a gente tem 68 mil pessoas na fila de cirurgia ortopédica na cidade de São Paulo. A gente tem um volume enorme de atendimento pelo SAMU de acidente de moto. Nós precisamos melhorar essa questão do trânsito, e a moto é um grande fator de acidente. Tem 400 mil motos, dobrou o número de motos em São Paulo. E todo muito grande. Pessoal que está na motocicleta, a maioria trabalhando, né? Sim. Fazendo entrega e tal. Eu achei bacana isso aí. Acho que isso aí é um negócio que funcionou Sacada. aí. Funcionou aí pros motos. E fica também para as outras cidades, né? Exatamente. Isso é aqui em São Paulo que surgiu essa... Foi uma ideia aqui. Eu tinha feito uma experiência no passado, não deu certo. Pelo lado direito, aí a gente fez uma conversa com o pessoal da CT. Olha que bacana. Deixa eu te contar essa história muito rapidinho. Ricardo Teixeira chega para mim, que é o secretário de trânsito, e fala, olha, eu queria pôr o faixa azul lá e tal. Eu falei, deixa eu pensar. Aí pesquisei e falei, pô, mas já fizeram, cara, deu errado, morreu gente, na época do Kassab. Não deu certo, eu não vou fazer isso. Aí ele falou, não, vamos fazer. Eu falei, faz o seguinte, lá na CET, me prepara uma apresentação para eu ver o que vocês têm de estudo, de planejamento. Pega os engenheiros lá, tem um engenheiro lá bom pra caramba, esqueci, Luiz alguma coisa, acho que é Luiz Henrique. Aí eu fui na CT. E eles colocaram lá um painel, colocaram os estudos, não sei o que, todo aquele desenho. Quando a gente saiu, eles colocaram no pátio da CT carros e a simulação da faixa dos caras de moto. Uhum. Eu olhei aquilo, eu falei, caraca, eu vou encarar, vamos fazer, podemos fazer. Então acho que é bom até contar isso para ver como é que é o dia a dia do prefeito. Porque às vezes você tem que dar uma autorização, que às vezes pode dar errado, pode dar certo. Então você tem que trazer elementos que te dê segurança e tocar, né? E tá dando super certo, graças a Deus. Puta, quantas vidas a gente salvou. Prefeito, E você sabe que é engraçado? Porque quando você tá
quando você está dirigindo, aquela faixa, né? Você fala, pô, não é uma faixa que está aqui, mas faz uma puta diferença de você ter acidente, essa... né? Tem uma questão, falando de transporte, dos táxis, que acontece em São Paulo, acontece em vários outros lugares. O que acontece? Táxi é alvará, né? O cara tem um alvará, teoricamente, só a prefeitura regula disso. Mas existe um mercado secundário de táxi. O cara vende para outro, ou aluga, e isso não acontece do ponto de vista formal. Algumas cidades meio que liberaram as licenças de táxis e aí acabou esse mercado informal, e outras cidades no mundo também fazem um preço da transferência muito caro. Então fala assim, beleza, então o preço da transferência vai ser 100 mil reais, de tal forma que iniba o cara fazer isso. Ainda não está resolvido. O que você tem evoluído disso? Porque nesse meio tempo a gente teve o ministro do Trabalho falando que talvez o Uber vai embora e vai botar o correio. Isso. A gente sabe que o táxi emprega muita gente, o Uber também, assim como os aplicativos de entrega. Tem algum projeto nesse sentido? Gustavo, o que acontece? A gente tem em torno de 38 mil táxis em São Paulo. Eu acabei de fazer agora, tem 2 semanas, o sorteio para mais 5 mil novos alvarás. Eu vi, mas tem alguns para mulheres, tem umas regras. Exatamente. Eu coloquei 1.500 para mulher, 1.500 para pessoa que tenha deficiência, pessoas com deficiência. Tem para mulher, para as pessoas que estão há bastante tempo, tem um critério lá para a gente poder fazer. Então, quando você coloca mais alvarás, a gente acabou conseguindo deixar o mercado de uma forma tranquila para ninguém ficar vendendo alvará. Agora, se a gente pegar que vai vender alvará, a gente vai lá e suspende o alvará. Hoje eles têm que fazer a vistoria no DTP, né? Todos os anos. Eu acho que a ação de fiscalização é algo bastante importante. E é uma categoria, cara, muito, muito importante, porque eles têm essa questão de poder usar a faixa exclusiva de ônibus, o corredor de ônibus, né? Que agiliza, e a gente tem um controle maior, mas as pessoas... Eu prefiro, por exemplo, pegar táxi por conta dessa questão do corredor que vai mais rápido. Eu gosto também de táxi, mas tem que ser táxi velho. Se não tiver com pressa à noite eu vou de velho. Taxista velho. Um cheiro de cigarro. Com a bolinha na cadeira, aquelas bolinhas na cadeira. Você aprende muito. Não. Tem um negócio amarelo. Não tem isso aqui. O máximo que ele tem é um mapa gráfico no embaixo do banco. Então, mas ele não precisa. Você fala o endereço, ele leva de cabeça. Vai fumando o ministro. E usava boina. Isso. Não tem mais esse taxista. Fuma um cigarro com a janela fechada. Não tem. Muda a bandeira aqui, ó. Não é? Não tem mais esse taxista. Esse taxista é o taxista que vale a pena ser. E ele vai contando história, ele vai contando a história por ali. Sabe tudo. Aqui é a avenida, aqui é a Avenida Indianópolis, esse lado. Você usou o mapa gráfico? Opa! Lógico que não. Nem sei o que você tá falando, mas eu tô concordando. O gráfico era um mapa. É o guia. É o guia? Guia de rua. O amarelinho que fica embaixo do banco. É o livrão. Que você precisa colar. Vai no dedo. O Pirinigo viu uma vez e falou, papai, imprimiram o Waze. É isso aí. Louco. Prefeito, é um Waze impresso. Ô, prefeito, o que o senhor pensa a respeito das privatizações? Eu acho... Importante. O que aconteceu? Não é um mapa gráfico. Não dá atenção pro Delário, não. Olha, São Paulo, ela lidera as concessões e PPPs no Brasil. Nós temos 24 concessões e PPPs assinadas. Eu fiz agora a concessão do serviço funerário, né? A gente fez a concessão dos terminais de ônibus. Eu gastava 200 milhões por ano para fazer a manutenção dos terminais. Passei para o privado. Acho que um bom exemplo que foi feito, não foi feito na minha gestão, mas foi feito um pouquinho para trás, que acho que foi do João Dória, que foi a concessão... Acho que já foi o Bruno. Foi a concessão do Ibirapuera. Do parque. Do parque. A gente gastava 23 milhões por ano para pôr segurança e manutenção e zeladoria. Hoje a prefeitura não gasta nada. Pelo contrário, ela recebe recurso. E a avaliação do parque, o uso do parque continua público e está bem avaliado. Acho que é um bom exemplo, porque assim, o Ibirapuera é o ginásio lá? O ginásio disse que ia ter um projeto lá. O ginásio é do Estado. O ginásio do Ibirapuera não é da prefeitura, é do Estado. O terreno é nosso. E eu até falei para o Tarcísio, se você não for reformar aquilo que está caindo, você me dá que eu reformo, né? Mas ele falou que vai reformar, vai reestruturar lá aquele ginásio. O AMB a gente fez a concessão, né? O AMB, eles vão gastar R$1 bilhão em reestruturar, vai fazer ali uma grande arena. A gente vai ter um espaço muito bacana para eventos e shows. São Paulo hoje está se tornando uma das maiores cidades do mundo para poder ter eventos. A gente às vezes não tem ideia da nossa grandiosidade.
Você pega o Lollapalooza, acontece em 7 cidades do mundo. São Paulo está empatado com Chicago, que é a origem do Lollapalooza. A gente só não tem mais movimento porque aqui é 3 dias, lá é 7 dias. A gente vai ter agora aqui o Detal, que é o do Rio de Janeiro, chama-se Rock in Rio, aqui vai ser o Detal. A gente vai ter agora, dia 25 de março, a Fórmula E. Tem a Fórmula 1. Quer dizer, o volume de eventos que a gente está tendo aqui, o que gera de emprego e de renda é muito bacana. Né? Então, a gente tem essa questão de poder trabalhar com o privado, né, de fazer privatizações, de poder fazer concessões, que ajuda muito no desenvolvimento da cidade. Eu acho que é muito importante. Tem aquilo que a prefeitura tem que cuidar, ela tem que cuidar. O que ela não tem que cuidar, tem que passar. Prefeito, tudo bom? Você pretende... Não, a gente está muito próximo. Você pretende reeleição? 40 muito minutos íntimo. depois. Não, reeleição, porque a minha impressão, tá bom? Os últimos prefeitos usam como trampolim político. O cara não quer ser prefeito. Ele quer ser governador, presidente e vai lá e sai muito rápido do cargo. Primeiro, qual que é a sua opinião sobre isso? Sem citar o Dória, falando do Dória mesmo. Essa é a minha pergunta do Dória, que é importante. É importante. E se você pretende mesmo a reeleição. Ô Daniel, você sabe que é uma coisa natural, porque quando a gente colocou a casa em ordem, né? Você vê, eu tive que fazer algumas ações assim muito contundentes. Reforma da Previdência, reforma administrativa. Eu acabei com a Anlurb, transferi o serviço de lixo para uma agência, porque foi feita a concessão. A gente reestruturou o nível de investimento que a cidade tem hoje. A gente está hoje com uma cidade desenhada e programada para 30 anos. Então, se eu estou conseguindo fazer tanta coisa e até o final do ano que vem, né, o final desse primeiro mandato, a gente vai conseguir fazer entregas históricas na cidade, não tem muito sentido não querer continuar para poder dar continuidade nisso que eu estou falando. Né? Continuar atuando nessas áreas. Terminar o trabalho, né? Terminar o trabalho, deixar... Porque ainda mais dependendo do concorrente, você imagina entregar para alguém, cara, que só pensa em... Só pensa em invadir. Bolos, vem aí. Vem. É a Janja e a Michele. A cabeça do cara é Vem só de fazer Celta. crítica, né? Não constrói. Se você pegar assim da habitação que ele sempre... O que fez? Nada. Não, pulou o muro. E eu tô fazendo o maior programa habitacional da história, tô fazendo regulação fundiária, você pega até aquele prédio ali do Prestes Maia que foi invadido em 2004, eu já dei ordem nisso, eu vou reformar inteiro, entregar a chave para 273 apartamentos para a pessoa morar com dignidade. Hoje a gente tem 22 mil famílias no auxílio aluguel. A gente tem, como eu acabei de falar aqui, quase 12 mil pessoas em área de risco. Então, é importante que a gente possa, com a saúde financeira da cidade hoje, com o planejamento, com a equipe que a gente montou, que é uma baita equipe. Eu tenho uma equipe na prefeitura hoje que eu tenho um baita orgulho. Pessoal que trabalha, que ama a cidade. Da gente poder dar continuidade e fazer a nossa cidade cada dia melhor, né? Eu acho que não vai ser difícil mostrar assim o que é o discurso e o que é resultado na prática. Prefeito, mas dentro dessa pergunta do Zuckerman, que tem candidatos que são midiáticos. Por exemplo, o Boulos, ele é midiático, ele tem um aporte muito grande assim, de mídia, o Salles. E a gente estava falando até disso do senhor, que não aparece muito, que é o mais low profile. Você não vê isso como uma dificuldade nessa possível sua reeleição? Eu acho que não, porque a eleição das cidades, dos municípios, ela tem uma lógica própria. Acho que não vai ter polarização e vai ter uma avaliação. As pessoas moram na cidade, né? As pessoas querem saber se o bairro dele alagava e tá bem, se tem um filho que quer pôr na creche e tem a vaga, né? Se o aluno que está na nossa rede municipal ele tem um material bacana. A gente distribuiu 506 mil tablets para os nossos alunos da rede municipal, com conteúdo pedagógico, com chip de internet. Né? Nós estamos fazendo o maior programa de recap, o maior programa de drenagem, o maior programa de habitação, uma gestão que está cuidando da área de tecnologia, da questão do meio ambiente. A gente tem 111 parques, eu já entreguei 3, vou entregar mais 5. Ou seja, é um conjunto de ações que eu vou chegar no momento certo e vou falar para as pessoas, olha, eu fiz isso, ainda estou dando condições da cidade de fazer isso. A cidade tinha uma situação, hoje ela tem uma outra situação e tem uma possibilidade de melhorar ainda mais. Você vai querer dar para um cara que só faz discurso, que invade, que só fala? Que aconteceu no governo federal. Mas você não acha que a demanda vai ser populista aí? Demanda é populista, hein? Os caras estão gostando aí dessas conversinhas, o amor venceu. Eu acho que na eleição municipal não. Você acha que não vai? Não tem? Eu acho que não. Você já pensou? Eu não consigo ver a cidade de São Paulo assim.
Pô, são 12 milhões e meio de habitantes, cara. Isso aqui é um país, né? Portugal tem 10 milhões. É muita gente. E a gente tem muitos assuntos para cuidar. Você tem que ter uma equipe muito boa, uma baita relação com a Câmara Municipal para poder votar os projetos. Também não anda. Exato. Você tem que ter uma boa relação com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com as pessoas. Montar uma boa equipe. Não dá para ser um prefeito de uma nota só. Né? Você tem que cuidar da área. A gente falou aqui de tanto assunto, cara. Puta merda. Você vê o que a gente trouxe. São Paulo é a cidade que mais gerou emprego no Brasil. Hoje nós temos 11,7% de pessoas empregadas a mais do que antes da pandemia. Pegar no ano passado, 22, nós tivemos 186 mil empregos no saldo entre contratação e demissão positivo. Pega, por exemplo, 2021, nós geramos 336 mil empregos formais. Aí o Sami vai falar, né, que é o nosso matemático aqui, o nosso economista. Já está com os bico, já está esperando. 336 mil empregos formais. Ele falou que o Bolsonaro não baixou imposto. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. O Bolsonaro não baixou imposto. Não baixou, não. O Rio de Janeiro gerou 82 mil. O Rio tem metade da população, 6 milhões de habitantes. Nós geramos 4 vezes mais empregos formais do que o segundo colocado, o Rio. Em 2017, tinha quantas mês? 444 mil. Nós estamos batendo 1 milhão e 200 mil mês. Sim. Ou seja, é uma cidade que está olhando para a questão do desenvolvimento, para a questão tecnológica. E por que está gerando emprego e renda? Eu reduzi excesso de um monte de atividade. Todas as atividades de intermediação de serviços, essas que faz Uber 99, iFood, entrega, de 5% para 2%. Toda atividade de audiovisual de 5% para 2%. A gente reduziu toda o ISS de 5 para 2, toda a atividade faz intermediação para o TESC nesse pacote nosso, de colocar a cidade nesse contexto de aproveitar essa coisa de ter eventos aqui, ser sucesso, gerar emprego e renda. Então, não dá para ser de uma nota só. Né? Você tem que olhar a educação, tem que olhar a saúde. Você quer ver uma coisa? O Sami fica ali olhando. Fico aqui conferindo. Só nem fala uma coisa. Corrigindo prova. O que aconteceu em 1554? Eu não faço a menor ideia. O que aconteceu em 1554? O que você falou. Fundação do Estado de São Paulo. Desde 1554 até 2020. O Emílio já apresentava. Já apresentava. Eu e o Calbi Peixoto. Pode fazer show no Bar Brahma, pô. Fazia show lá, eu Calbi. Emílio, desde 1554 até 2020. Padre José de Anchieta. Ou seja, 467 anos, se não me engano, 467 anos, foram feitos 20 hospitais em São Paulo. 20. Quantos nós temos hoje? 30. A nossa gestão fez 10 hospitais novos. Pô, cara, é um avanço. Então, a hora que a gente poder chegar você fala tanto, não é o Ciro Gomes, né? Que o Ciro fala tantos pálidos assim, depois a gente vai conferir. Não, mas ali o conferir. Tá lá olhando, eu dei a data, Aí sim. Quanto é que tá 4%? Eu fiz 9 UPAs. Você quer ver? Quais são as UPAs? Marca aí, escreve aí. Pode anotar. UPA Parelheiros, UPA Maria Antonieta, UPA Jabaquara, UPA Vila Mariana, UPA da Moca, UPA Cidade de Tiradentes, UPA Sítio de Araguá. Puta merda, será que eu vou... Caraca. Aí a boca. 7. Mas olha a boca, peraí. Eu inaugurei 9. Boca suja. Eu fico emocionado, cara, de vir aqui. Aí é fogo. Enfim, Parelheiro já foi. Já. Mas inaugurei 9. Tô em construção com mais 9. Quer dizer, os dados estão aí. E essas 9 que eu abri das 23, essas 9 novas... Hã? Jabaquara. 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 Aí, ó, pronto. Isso, Sami, ajuda aí. Ali é o... Nova York. Cavalinho. E Elisa Maria. Exatamente, Zona Norte. A gente... Boa. A gente inaugurou essas UPAs todas, inclusive com atendimento odontológico, que as outras não tinham. Então, além de ter todo esse atendimento com a questão odontológica também, para as pessoas poderem ter, se necessitar numa hora aí de emergência, 24 horas. Ô prefeito, mas por que você é tão low profile? Eu nunca vejo você dando entrevista. Não briga com ninguém. Não briga com ninguém. Não xinga ninguém. Aproveita pra brigar com o Boulos agora. Não faz um twitterzinho malandro. Não combina máscara com a gravata. Um Twitter malandro. Ô, Emílio, você sabe que... Você acha que é estilo de administração esse? É um... Olha, não briga com ninguém. Eu acabei de falar que eu fui vereador, eu presidi aquela CPI que recuperei 1 bilhão e 200 milhões
Naquela CPI, eu pedi o indiciamento de 99 diretores de instituição financeira por crime tributário, falsidade ideológica. Quando eu fui o relator da CPI do Teatro Municipal, que descobri aquela desvio todo do Teatro Municipal, aquele maestro de honesto que ganhava 150 mil por mês, ficava 6 meses no Brasil, 6 meses na Suíça, tal, aquela coisa toda. O maestro. Eu pedi o indiciamento de 32 pessoas. Pô, cara, quer mais briga que eu arrumei? Na defesa do interesse da cidade, né? Agora não é meu jeito de ficar. Eu tenho que ser eu. Entendi. Você é um cara que não. É característica, né? Trampa e não treta. É isso aí. Não morde a isca. Muito bem. Espero que você volte aqui, prefeito, que o papo é bom. Volta você é um mais, cara legal. gostoso de entrevistar o prefeito. Foi. É isso aí. Gostei. Foi bem. Primeira vez que veio Primeira aqui. vez. Ó, falou 48 horas. Veio umas 50. Vamos cobrar aqui. Coloca aí as 48 horas. Vamos cobrar depois de amanhã, hein, velho? O que foi, Gordão? O IPTU. Que ele falou que vai estar no site. Vai estar no site lá. Peraí, ó. Ele quer vai o projeto da drenagem. O recapeamento em 48 horas. O prefeito prometeu. Põe na tela aí, ó. É promessa. Vamos colocar o Gordão na drenagem também. Vou pôr tua irmã. Deixa eu passar aqui, ó. Deixa eu passar agora aqui. O Instagram do prefeito. Coloca o Instagram aí do prefeito para você aí poder acompanhar aí o trabalho do prefeito. É Prefeito Ricardo Nunes. Tem lá o negocinho azul. Você pode seguir, pode acompanhar, pode seguir. E também tem o Twitter. Ricardo_Nunes SP. Boa. Só não conseguiu o Mundial, pô. Palmeirense. Quero ver arrumar o Mundial. Deixa o Lito. Vai fazer o estádio do Sul. É mais fácil o patinete pro Morgado. Tá tentando até hoje. Prefeito, obrigado. Obrigado, gente. Valeu aí. Prazer. Um abraço. Reginaldo, pode fazer o break aí, Reginaldinho. Manda bala.